pouco antes de vir aqui hoje à tarde, no fim da tarde, já para as 7 horas, uma jovem chamada Letícia, que está escrevendo para a Folha de São Paulo, ela me entrevistou e ela disse assim: tem algumas coisas que eu quero perguntar para a senhora. Falei: pois não, pode perguntar. Do jeito que a situação está hoje no Brasil, das novas notícias que estão aí, como é que a gente faz para não sentir ódio? Falei: ódio? Não, ódio não precisa. Nós precisamos ver com clareza a realidade e quais são os meios que nós temos para transformar aquilo que não é correto. Nós, cada um de nós, não é os outros. Como é que você se manifesta como a ética? Como é que você tem coerência na sua vida para poder cobrar de alguém alguma coisa? Lembrando aquela história do Mahatma Gandhi, né? Eu acho que eu contei a semana passada, de uma senhora que a criancinha, a filha dela, o filho estava com diabetes. E então ela foi falar com o Mahatma Gandhi, porque a criança adorava o Mahatma Gandhi. Ele disse: diga para o meu filho que não coma mais açúcar, por favor. Porque se o senhor falar, ele vai parar de comer. Eu falar não adianta nada. E ele disse: traga seu filho daqui a um mês. Daqui a um mês. Ela disse assim: por favor, daqui a um mês. Daí um mês ela voltou com o menininho, ele olhou para o menino e disse assim: não coma mais açúcar. Ela disse: por que o senhor não falou o mês passado? Porque eu ainda comia. Isso é coerência. Eu só posso pedir ao outro que faça aquilo que eu estou fazendo. E outra coisa que eu considero: todos somos vítimas de uma sociedade violenta, de uma educação que foi violenta, de uma educação que foi dada do aproveita, do tira vantagem para você. Então somos frutos disso, não são eles, somos todos nós. E para ir contra a correnteza, que esse é o propósito dos ensinamentos de Buda, é que você vá contra essa correnteza. Se estão fazendo coisas que não são éticas, que são impróprias, eu também não vou fazer, porque eu vou fazer como todos fazem, que é o mais comum, né? Como que eu não faço isto? Como que eu me observo, até na maneira de pensar, porque se eu fico com ódio, se eu fico com raiva, eu estou na mesma violência. Se eu tenho dentro em mim essa ideia que eu vou extirpar o mal, olha que coisa perigosa, e que apenas o bem sobreviverá, eu também estou sendo muito violenta. É muito delicado isto, porque nós queremos ter uma linha que demarca assim: isto aqui é o bem e isto é o mal. E o que é o mal eu quero destruir. Eu estive num encontro, foi muito bonito, no Rio Negro. Fizemos uma viagem pela Livraria da Vila, levar um grupo de autores e leitores, e ficamos durante 5 dias num barco pelo Rio Negro, onde um autor entrevistava outro autor. Foi muito interessante, muito gostoso. As águas do Rio Negro são negras mesmo, né? Não tem insetos por causa disso, que as larvas não sobrevivem naquela falta de alcalinidade da água. É muito bonito, foi muito agradável, tudo verdinho do lado, uma delícia. Mas, de repente, numa mesa de jantar, uma pessoa, que não interessa quem para vocês, diz essa frase maravilhosa: tal repórter, tal jornalista de um tal canal de televisão, eu gostaria de matá-lo e picá-lo em pedacinhos. E isso, a filha dessa pessoa estava na sala. E a filha tomou nota no caderninho. Eu fiquei muito preocupada com a filha tomando nota no caderninho. Porque a mãe estava falando uma figura de linguagem, não é? Mas mesmo como figura de linguagem é impróprio. Nós não podemos querer matar ninguém, nem cortar em pedacinhos. Isso é a coisa daqueles meninos do Estado Islâmico. Né? Isso é coisas que foram feitas na Antiguidade, na Idade Média, na Antiguidade. Mas hoje em dia, nós sabemos que isso não adianta. Porque não é aquela pessoa. É uma forma de pensar e de ser que nós podemos não concordar. E se nós não concordamos, o que fazemos para que seja diferente? Como é que podemos conversar e dialogar com pessoas para trazer um pouco de clareza, para que nós não sejamos manipulados e nem queiramos manipular ninguém. Às vezes eu quero convencer
Eu tenho uma aluna que mora comigo, eu quero convencer ela a pensar como eu. Eu falo, que bobagem. Aí eu me percebo, nossa, por que ela tem que pensar como eu penso? Ela que pensa do jeito dela. Mas o meu jeito de pensar, também, ele não é fixo nem permanente. Se hoje eu penso desta maneira, e se houver alguma coisa que mude o meu olhar, eu me sinto no direito de mudar de opinião. Eu não tenho uma opinião fixa e permanente desde o momento que eu nasci até que eu morri. Eu vou aprendendo coisas no mundo, a minha capacidade de percepção, eu espero que ela fique cada vez mais ampla, para eu poder ver a realidade com uma extensão maior. Se eu continuo vendo a realidade da mesma maneira que eu via com 5 anos de idade, eu vou dizer, não aprendi nada. E nós mudamos. Nós encontramos pessoas, encontramos ensinamentos, fazemos práticas diferentes. Para quê? Para que sejamos melhores. Melhores não é dizer assim, eu vou melhorar muito. Não, que eu possa compreender melhor quem sou eu, o que é a mente humana e como é que eu utilizo essa coisa extraordinária que é a vida humana, que neste momento eu habito, para que ela seja plena. E tomar muito cuidado para não entrar nessas vertentes muito extremas de que eu sou a dona da verdade, eu sei tudo e eu estou aqui para corrigir o mundo. Ser palmatória do mundo é horroroso. Conhece essa expressão? Vocês não sabem o que é palmatória? Antigamente, pelo meu avô, ele contava quando uma criança, vocês sabiam disso? Uma criança fizesse uma coisa errada, tinha que dar a mãozinha, e o pai, a mãe, o professor, o tio, seja, dava paulada na mãozinha. A mãozinha doía muito, ficava inchadinha, vermelhinha. Era permitido fazer isso na escola. Não é medonho? E a criancinha tinha que buscar o tal de pau. O pau de bater, que chamava palmatória, porque era um pau assim comprido, do tamanho da palma da mão de uma criança. Eu tinha que buscar o pau que estava pendurado na parede e trazer para o professor ou para o pai, para apanhar ainda por cima. É medonho, né? Isso não tem mais, não é verdade? E tem gente que quer ser essa palmatória, quer ser esse pau de bater. Sai batendo em todo mundo. Se você não pensa como eu penso, pá! Se você não gosta do que eu gosto, pá! Eu vou cortar sua cabeça, eu não falo mais com você, eu tiro você do meu face. Senhor, todos riram porque conhecem que fazem isto. Não queremos opiniões diferentes da nossa. Por que não? Olha a riqueza que é o mundo. Eu também tenho os que eu tiro. Eu não apago a pessoa, eu só tiro aquele pensamento que eu falo, não. Quando põe palavrão, eu não sei como, tem pessoas que entram no meu Facebook e aparecem, eu não entendi bem esse sistema. Pessoas que até eu não conheço. E tem uns que põem palavrões, então quando tem palavrão, assim, coisas muito agressivas, eu apago. Não só porque eles pensam diferente de mim, mas pensam de uma forma grosseira. Aliás, é uma sugestão que eu faço para vocês. Eu tenho notado, no barco também foi assim. Os mais chamados intelectualizados falavam muito palavrão. Um começa com B, feio. Fala de cocô, começar com B. Parece que está na moda. Esses dias eu liguei um canal lá de televisão também, e estava o Jorge Forbes, que ele é um psicanalista lancaniano, uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito dele. E ele está fazendo um programa que chama Dois, não sei o quê, é um programa, acho que é da TV Cultura. O primeiro programa eu assisti, gostei muito. Aí ontem à noite, ou anteontem, eu liguei e estava lá de novo. Aí começaram com o Bezinho, eu falei, desliguei. Começou a falar muito Bezinho, eu não gosto, né? Então, eu acho que a gente tem que educar a nós mesmos a usar uma linguagem que seja própria, que seja adequada. Nós vamos ficar melhores. Nós não vamos ficar jogando isso no mundo, né? Porque aquilo que você fala, a palavra tem uma força muito grande. Você fala de forma adequada, você escolhe a palavra certa para falar. Ou você substitui isso por palavrão porque é moderno, né? Olha como eu sou para frente. Como eu não ligo para as coisas sociais, eu falo assim, pá! Aí você jogou um monte de cocô em todo mundo. Para quê? Você sabe que estão fazendo isso na Venezuela? É uma loucura isso, né?
Na Venezuela, de verdade, a minha aluna, que é venezuelana, ela está cuidando do tempo para eu vir aqui. Ele falou um pouco antes que ela faz palestra lá às quintas-feiras. Vocês são bem-vindos lá, não precisa marcar hora, é só chegar nas outras quintas-feiras, custa só R$25. E ela é venezuelana. E ela encontrou um canal que estão mandando notícias, chama Venezuela Livre, que não tem censura. E eles estão dizendo que as pessoas que estão brigando com o governo, com as polícias do governo, estão jogando cocô neles. Eles não têm arma, eles juntam cocô e jogam os policiais tudo cheio de cocô. Que coisa mais, né, desagradável. Mas recebem tiros de volta, a coisa é pesada, né? E o que fizeram na ilha de Marguerita, onde mora o pai dela? Que ela soube e avisou o pai. Fecharam o registro de esgoto e para o mar, sei lá para onde vai. O esgoto voltou e a cidade ficou alagada de fezes. É uma coisa perigosa, é malvado isso, não é? É malvado isso, porque contamina a população, crianças, bichinhos. Não é coisas que não se fazem, né? Então essa palavra a gente não deve usá-la toda hora. Você pode usar quando você vai ao médico, né? Para fazer uma consulta, como é que está evacuando, né? Mas não pode ficar falando toda hora, porque é feio, porque se você não sabe o que você está dizendo, você está jogando isso no mundo. Você começa a chamar alguém de prostituta, de isso, daquilo, para quê? Por quê? Por que não respeita o outro ser humano? Eu tive uma praticante na minha comunidade, há uns anos atrás, até lá na Liberdade, ela é um travesti. E trabalhou muito tempo na França, juntou dinheiro, dançava, cantava, se prostituía, juntou bastante dinheiro para vir para o Brasil e contou para toda a turma, esta noite viajo para o Brasil, meu dinheirinho está guardado. Quando eu fui ver, não tinha dinheirinho nenhum. Anos trabalhando. Nas férias, essa pessoa ia para o Tibete para praticar budismo tibetano. Não é interessante? E quando ela estava aqui no Brasil, eu conheci, ela praticou comigo um tempo, e ela dizia que tinha uma amiga que era prostituta, né? Ela já tinha saído da prostituição, já estava mais velha, e ela dizia que tinha uma amiga que trabalhava na rua e que dizia para ela que às vezes ela precisava comer uma pimenta muito forte para sentir alguma coisa, porque era um ser que já não sentia mais nada. Então a gente fica achando que a pessoa que é prostituta está lá querendo, sexo, sexo, prazer, não sente nada. Finge muito bem, mas sentir não sente mais nada. Porque é da natureza humana bloquear isso. Então a gente tem que saber que não pode desgastar essa coisa preciosa que é o sexo também. É o nosso corpo, a nossa vida. Não pode usar de qualquer jeito, porque perde o sentido. Então, as palavras que nós usamos e aquilo que nós fazemos deve ser com respeito à vida, a nós mesmos. Não é só o outro, é a nós, é a você. Você tem que se respeitar. Esse ser extremamente sensível que nós somos. Somos uma coisa linda, muito, muito sensível ao frio, ao calor, ao toque. Não somos? Imagine você não sentir mais quando alguém te tocar. Porque te tocaram tanto, de maneira tão abusiva, tão errada. E outra coisa que ela dizia, por que a prostituição é necessária, ela dizia? Porque tem muitas loucuras sexuais que muitos maridos não partilham com suas esposas, que eles consideram puras. Mas as loucuras sexuais, inclusive desse bezinho, de fazer bezinho numa pessoa, é feito com prostituta. Vocês sabiam disso? Eu nunca soube. Isso existe, gente. Isso é do ser humano. Loucuras da sexualidade. Desvios da sexualidade. Por quê? Porque houve abuso. Abusou. Quando a gente não abusa, a gente respeita o seu corpo e o corpo do outro. Respeita a pessoa. Né? Isso é o máximo do desrespeito. Não é? Isso existe. E às vezes você precisa entrar em contato com uma pessoa que tem uma profissão diferente da sua, para você entender a mente humana. E Buda dizia,
ela deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A sua mente, não a do outro, a sua. Para onde ela está indo? O que você está alimentando em você? Você alimenta o que no seu pensamento? Que filmes você vê? Que programas de televisão você escolhe? Que livros você lê? Que conversas você tem? E que pensamentos você escolhe ter? Porque você pode escolher seus pensamentos. Isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe. Esse pensamento vem toda hora. Uma vez tinha um menino que veio falar comigo isso. Monja, eu queria que a senhora me ajudasse porque eu sou obcecado por sexo. Já que estamos falando de sexo, né? Se na escola é impossível. Eu estava fazendo um cursinho. Cada um que ele olhava já pensava sexo, sexo, sexo. Só pensava em sexo. Ele não podia estudar, ele não se concentrava na aula, nos assuntos, porque tudo era sexo, sexo, sexo. Não é interessante isso? Ele desenvolveu isso nele. Agora, para você trazer isso de volta é difícil. E quando você fala, pense em outra coisa, pior ainda, vai pensar mais, né? Então eu falei, deixe esse pensamento rolar, não dê atenção a ele. É só isso. O que nós fazemos é isso. Não dê atenção, não dê força, não dê poder. E o que eu falei para essa repórter hoje para mim. Por que a imprensa dá tanto poder ao mal? Por que a imprensa dá tanta manchete e a notícia principal é o erro, a falta, a propina, não é? A não ética? Por que não tem nenhuma coluninha do lado falando de pessoas éticas e corretas? Porque isso nos leva à depressão, à falta de esperança. Não tem nada bom no mundo? Tem muita coisa maravilhosa, tem muita gente boa. Tem criancinhas nascendo agora que nos dão alegria. Não só crianças com deformidade, como aparece na televisão. Tem crianças saudáveis nascendo que brincam lá com bonitinho. Que vem fazer azeite, então não é verdade. Tem pessoas que fazem escolhas para o bem e procuram se estimular para coisas positivas. Mas se a gente fica muito crítico da realidade do mundo, se só vê erro, defeito e falta, a gente vai ficar muito infeliz. Vai perder a alegria de viver. E a vida não é gostosa? Eu gosto. 70 anos, adoro. Já vi tanta coisa, já passei por tanta coisa, já fiz tanta bobagem, já fiz tantas coisas boas. E a gente vai aprendendo o quê? Corrigindo o erro. Quando eu tinha 11 anos, eu resolvi que ia fumar. Tinha uma moça que trabalhava na minha casa e ela fumava um cigarro que chamava Mistura Fina. É inesquecível, era um pacotinho amarelinho, assim, os cigarros eram pequenos, não tinham filtro. E um dia eu peguei aquele cigarro, um para mim e para minha irmã. Era nós dois, minha irmã era 2 anos mais velha. A minha irmã pôs na boca e começou a tossir. Eu falei, não, eu não vou tossir. Eu vou fumar. Fumei. E fiquei toda orgulhosa e exibida. Eu sei fumar, eu sei tragar. Mas foi uma brincadeira. Isso parou, foi só uma vez, com 11 anos, o pai pegou aquela briga, aquela coisa, acabou. Muito bem. Aí fiquei mais mocinha. Agora era chique fumar. Vocês não sabem, há mais de 50 anos atrás, a maioria de vocês não tinha nascido. Era elegante. Se vocês verem os filmes antigos, as atrizes fumavam. Tinha até de piteira. Eu comprei até piteira, eu fumava. Não é? É besteira isso, eu achava lindo. Eu sou elegante, eu fumo, né? Até que um dia eu tive uma bronquite muito forte, eu tive que parar de fumar. E não fumei mais. Passaram-se muitos e muitos anos, voltei para o Brasil. Quando eu era jornalista, se não tivesse um cigarro aceso, eu não conseguia escrever. Olha a bobagem. Imagina se para escrever você precisa de um cigarro aceso do lado. Eu precisava. Eu nem fumava, porque eu estava doente, né? Estava com bronquite. Lembra da bronquite? Eu estava. O cigarro aceso do lado. Aí eu resolvi que não dava mesmo para fumar. Eu parei de fumar e fiquei sem fumar durante muitos e muitos anos. Aí encontrei um monge japonês, que até me casei com ele, e ele fumava. Aí comecei a fumar de novo. Aí um dia minha filha chega para mim e diz assim, mãe, é muito feio monja fumando.
Graças à minha filha eu parei de fumar. São coisas pequenininhas, né? Vocês veem, eu não tinha um vício, eu não tinha um hábito daquilo, porque o cigarro, quando a pessoa se vicia, é muito difícil de parar, né? Então eu não tinha o vício, eu ainda estava fazendo o que o outro está fazendo, né? E eu precisei de alguém olhar e dizer isso para mim, porque eu não me via. Não é interessante? Por isso que nós precisamos uns dos outros, que nos auxiliam a sair e corrigir nossos erros. Quando eu era jornalista, falava muito palavrão. Minha mãe era uma educadora. Aí eu soltava um palavrão na frente dela e disse, minha filha, você precisa de um vocabulário maior. Ela não ficava brava. Qual seria a palavra adequada dessa frase? Ela era muito gentil, sabe? Ela nunca falou palavrão. Eu nunca vi ela falar palavrão na minha vida inteira. Morreu com 96 anos de idade. E aí, quando eu fui no mosteiro, no Japão, eu também, a gente aprende, quando eu fui aprender inglês, eu falei assim, eu quero aprender inglês sem palavrão. Eu quero falar um inglês bem bonito. Eu quase que consegui. Uns escaparam para cá e para lá. Mas depois, quando eu fui para o Japão, eu fiz esse comprometimento comigo. Eu quero falar um japonês bonito. E no mosteiro, a nossa superiora nos ensinava a falar de maneira muito elegante, muito educada. Então foi muito importante isso para mim, porque eu não aprendi palavrão nenhum em japonês enquanto eu estava no mosteiro. Realmente não aprendi. E as pessoas diziam, nossa, você fala de uma maneira tão elegante. E eu fiquei toda contente, né? Porque era aquilo que a nossa superiora nos ensinava e o modelo que ela dava. Ela falava de forma correta. Ela não se irritava conosco, ela às vezes ficava brava, mas a gente conhecia, né? Mas é aquela brava assim que grita, fica de cara feia, né? Ela tinha alguns momentos que ela falava com muita assertividade. E para mim, esse é um modelo inesquecível de ser humano. Era a primeira a acordar, a última a dormir e nunca reclamou que estava com sono. Vocês reclamam? Está cansada. Ah, não dormi bem essa noite. Hoje não posso trabalhar direito, eu estou cansada. Não dá para ir em tal lugar porque estou exausta. Pois eu nunca vi uma pessoa que nunca reclamou de coisa alguma. Ela atendia quem quisesse falar com ela. E a sala dela era a sala da reclamação. E sempre que eu reclamava alguma coisa para ela, ela dizia, é você. Não é gostoso? Você vai reclamar que está frio. É você. Como sou eu? As pessoas estão me tratando de um jeito que não é bom. Como? O problema é você. O país está um caos. É você. A coisa maravilhosa é perceber que o seu olhar modifica essa realidade. E a gente começa a perceber tudo isso que está acontecendo neste momento aqui em São Paulo, no Brasil, né? Como nada fixo e nada permanente. É o primeiro ensinamento de Buda. Não há nada fixo nem nada permanente. Está tudo se transformando o tempo todo. E nós somos essa transformação. Em que direção queremos que vá? O que fazemos para que haja uma mudança no nosso? Eu falei isso para essa primeira, falei que interessante. Pergunte para o jovem que trabalha como operário, como pedreiro, ao lado da minha casa. Estão fazendo uma super obra lá, né? Ele está preocupado que ele vai ter que descansar. Depois de ter trabalhado o dia inteiro na marreta ou naquela coisa que quebra o cimento ou cortando ferros. Ele está preocupado com o almoço, com o jantar, com o carinho da esposa, com a alegria do filho. E não faz muita diferença para ele. Qual é o partido político e quem é a pessoa que está lá? A única coisa que fica é um pouco desapontado, né? Se ele não tiver retorno pelo seu trabalho, se não tiver carteira assinada, não é? Se ele não tiver, depois de anos de trabalho, não receber nada, isso ele pode se preocupar. Mas no momento, hoje,
Ele está preocupado em descansar. Ele está preocupado em comer e dormir, porque amanhã ele tem que trabalhar de novo. E parece que a coisa mais importante do mundo é que essa pessoa falou mentira, que aquele roubou, que aquele aceitou propina, que aquele pediu para matar não sei quem. Nossa, é uma novela, né? Muito, muito enrolada, né? De muita complexidade para nós queremos resolver de uma maneira muito simples. Como não me cabe essa função, eu posso observar o que está acontecendo e tentar lembrar da história da humanidade, com todas as suas inúmeras faces e fases, e perceber que nós estamos numa das fases da história da humanidade, no desenvolvimento da capacidade da consciência humana, e ter a esperança que a nossa consciência individual e coletiva fique mais ágil, mais ampla, e saia do egóico, do euzinho pequeno, e comece a se perceber interligada a tudo e a todos, e, portanto, cuidadora das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus gestos. E aí sim, nós estamos mudando a realidade. Não porque o outro vai mudar, porque você é o elemento de transformação. A bomba atômica, gente, é um átomo que foi mexido. Você mexe um átomo, destrói tudo num radial de quilômetros, não é isso? Cada um de nós é um átomo de vida no planeta. Se você se transforma, você começa a transformar a sua volta. E não é que eu fico com raiva. Eu, às vezes, ouço pessoas que vêm e falam palavrão do meu lado. Eu falo, que pena, penso aqui, né? Que pena. E às vezes, quando eu tenho certa intimidade, existe outra palavra? Às vezes, a pessoa nem tem muita intimidade. O menino que faz yoga comigo, ele é lindo, ele é um ator, ele é muito bonito. E ele chegou outro dia para a nossa professora de yoga. E ele cortou os cabelos, ele tinha os cabelos longos, ele cortou bem curtinho. Né? Ela falou assim, por que você fez isto? E ele responde com outra expressão que eu acho feíssima, eu espero que nenhum de vocês fale nunca mais na sua vida. Não tenho SACO. Que feio! Não é feio falar isso? Não tinha mais SACO. Podia dizer, eu não tinha mais paciência, estava cansado, quis mudar minha aparência, né? Não é verdade, não é essa? Eu quis mudar minha aparência, cansei de ver como eu estava, quis mudar minha aparência, só isso. Ela não ouviu, por sorte, porque ele ia repetir, eu falei, não repita isso, né? Aí ele ficou vermelhinho e não repetiu. Porque se der chance, a gente tem que educar. Mas não é sair de palmatória do mundo, entendeu? Não é sair com o pau na mão, batendo, você falou, coisa horrorosa. Não, você apenas não fale assim. Que feinho. Um moço tão bonito, com a boquinha feia. Né? Sai sujeirinha da boca, falando das partes íntimas masculinas. É impróprio. Não é? Então a gente prestar atenção como fala, porque como fala é como você pensa. E como é que você pensa a realidade? O que você pensa da realidade, do mundo, das pessoas, da vida? Como que você pensa de você? Teve alguém que chegou para mim e disse assim, eu prefiro os cachorros do que os seres humanos. Eu falei, eu não. Eu adoro cachorro, tenho 5 cachorros ainda aqui. Beijo, cachorro, durmo com cachorro, mas eu gosto muito de ser humano. Eu não durmo com ser humano. Mas não é porque não presta, nem nada. Eu prefiro dormir só com os cachorrinhos. Mas eu não acho que ser humano é feio, sujo, impróprio, mentiroso, ladrão, né? Eu não acho. Eu acho que podem ser, que há pessoas que às vezes nem por escolha própria, por educação, por influência, por estar metido em certas áreas, acabam respondendo dessa maneira ao mundo. O que a gente pode sentir, sabe o que é? É piedade, gente. Sentir compaixão e piedade por aqueles que não acordaram, que estão fazendo as besteiras que estão fazendo, porque faz a besteira, volta, não tem jeito.
A vida é um bumerangue. O que você jogar nesse mundo vai voltar para você. E se houver arrependimento, ainda pode minimizar. Mas se não tem arrependimento, vem e arrasa com você. Pode demorar algum tempo. A gente fala que a lei do karma, karma é isso, lei de causa e efeito, de ação que você fez, ações repetitivas, viciadas, e que vão ter resultado. Não tem jeito, tem resultado. Você age de uma determinada maneira, pensa de uma determinada maneira, isso vai voltar para você. Pode não voltar já, pode voltar para os seus filhos, para os seus... mas você vai sentir. E às vezes vai sentir naquilo que dói mais. Você diz, por que isso está acontecendo comigo? Sempre que acontecer uma coisa que não é boa para vocês, pense assim, o que será que eu fiz para merecer isso? Porque se chegou até mim, eu mereço. Agora, como é que eu lido com isso? Temos questões de discriminações e preconceitos. Com mulheres, com crianças, com idosos, com pessoas de etnias diferentes, de partes diferentes do Brasil, não temos? Isso existe. E se você, por acaso, alguma vez fez parte desse tipo de pensamento, está na hora de você se arrepender. E quando alguém vier fazer uma piada que envolva etnias, povos, religiões, cores, você dizer, não, isso não é engraçado. Agora, se você rir junto, meu Deus, você está mantendo a violência, está mantendo o preconceito e a discriminação. Então, não é dizer que eu não faço nada, que eu apenas observo a realidade, como estão fazendo coisas feias, eu sou zen. Isso é absurdo. Você é um elemento de transformação da realidade. Você atua, você fala, você se manifesta, mas não com ódio e nem com violência. Com leveza. Você pode até brincar no sentido de brincar para que o outro acorde, mas não para concordar com a bobagem. É importante. Qualquer coisa que você veja que seja princípio de discriminação, de preconceito, de violência, de agressão, você dizer, parou. Oi. Que nem no trânsito. Não tem gente que para onde ele quer, atrapalha a vida de todo mundo, né? O que você faz? Dá uma buzina. Você fica com ódio? Odeio essa pessoa. Pra que desperdício? Desperdício da sua energia vital. Você pode usar isso em coisas boas. Você dá uma buzinada e fala, oi. Dá para você tirar o carro um pouquinho, que eu preciso passar? Você vai ter um resultado melhor do que se você xingar essa pessoa. Uma vez veio um monge da tradição vietnamita aqui ao Brasil, faz já alguns anos, numa associação que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, chama Associação Palas Athena, Associação de Estudos Filosóficos. Quem não conhece, procure, entre no site, tem cursos muito interessantes, atualmente fica na Alameda Lorena. E a Associação Palas Athena tinha convidado um monge da tradição vietnamita, e ele estava fazendo uma palestra e ele dizia para as pessoas assim, vocês devem sorrir umas para as outras. E uma senhora na plateia falou assim, posso fazer a pergunta? Eu disse assim, o senhor não sabe a situação da Avenida Paulista. Está cheio de golpistas, de ladrões, de assaltantes, como é que eu vou sair rindo para as pessoas? E ele disse assim, a senhora não acha melhor rir para eles do que fazer cara feia? Quem sabe eles nem assaltam a senhora. Se a senhora diz, alô, boa tarde. Vai pensar que é parente, que é amiga, né? A senhora pode até ser salva, né? Então são coisas pequenas. Claro que a gente não sai gargalhando o tempo todo, a vida não é isto. A gente tem seriedade, tem momentos de ficarmos mais quietos, choramos também. A vida não é só risada, né? Mas tem momentos que a gente pode sentir a alegria de encontrar alguém. Estamos partilhando a vida na Terra neste momento. Estamos todos no mesmo barco. O barco chama-se Planeta Terra. Estamos todos vivendo o que é a realidade do planeta nesta era. Somos seres desta era. Logo, sabemos resolver os problemas desta era. Temos especialistas em áreas diferentes. Sua Santidade Dalai Lama, da última vez que foi ao Brasil, eu gostei muito. Dois encontros dele que me marcaram muito. Um deles, e que ele chegou tarde. Tinha um trânsito danado, ele estava vindo de Buenos Aires, o voo tinha atrasado,
quando ele chegou em Guarulhos, tentaram colocar ele no helicóptero, chovia muito, o helicóptero não pôde pousar no hotel que a gente estava lá na Berrim, voltou de novo para Guarulhos, coitado. Aí pegou o carro e o trânsito tudo parado, ele chegou acho que 2 horas depois. Ele entrou na sala, mas foi muito bonitinho, sabe? Ele adora relógio, né? Então ele estava com o relógio ali assim, atrasou. Ele me explicou, atrasou. Mas depois ele disse assim, esse era para um grupo mais seleto, né? De empresários, de industriais, e ele disse assim, olha, as pessoas às vezes me perguntam o que você vai fazer com a questão do trânsito no mundo. Eu disse assim, vocês são especialistas. Vocês têm pessoas especializadas, pensem em soluções, eu sou só um monge. Deve ter alguma maneira de resolver isto, né? E outra coisa também, falaram sobre educação, né? Uma das coisas que ele fala, que eu gosto muito, diz assim, nós temos que educar para a ética de um novo milênio. Os valores e a maneira que se vivia no passado não são mais os de agora. E nós temos que educar seres éticos, que no Japão chama educar o kokorô, a essência, a fibra do ser. Educar desde criancinha a brincar com coisas da natureza e a respeitar o bichinho, a plantinha, o inseto, a respeitar o outro ser humano, a respeitar os objetos, os brinquedos, a respeitar o alimento, a respeitar os mais velhos, a respeitar seus professores, a respeitar aqueles que trazem instrução. Então a gente ensina, isso é ensinado desde pequenininho. Isso se chama educar o kokorô, da fibra da pessoa, que aguenta, que suporta dificuldades, mas que desabrocha em beleza e fragrância. Não em reclamação, em resmungo, em tristeza, em braveza. Educar. E ele diz assim, nós temos que educar e abrir essa educação para todos os seres. Não é só para aqueles que acreditam em Deus. Olha que interessante. Ou que acreditam na lei do karma, que é o budismo, que acredita na lei de causas, condições e efeito. Mas para aqueles que não acreditam em nada, os que são chamados de ateus, eles devem ser incluídos no nosso coração. Porque tem gente que acha que ateu não presta. Diz assim, às vezes há pessoas que são muito mais éticas, sem esperar que alguém esteja julgando e definindo os resultados da sua vida. Sem nem considerar que eu estou fazendo e vai ter uma consequência. Independente da consequência que vai ter, eu faço bem pelo bem. Isso é ética. Eu não faço para ganhar medalha. Eu não faço para ganhar o céu. Eu não faço bem porque depois amanhã vai acontecer uma coisa boa para mim. Tem gente que tem uma imagenzinha de um Buda chinês, que ele não é bem Buda, chama-se Rotei, na verdade, que ele é um protetor da fartura. Vocês conhecem o Bengodushu? Ele é bem gorduchinho. Às vezes ele senta em 2 sacos de arroz e às vezes ele carrega uma sacola nas costas. Ele simboliza a fartura, que nada falte. E o que as pessoas gostam de fazer? Com moedinha na frente. Eu ofereço moedinhas para que as moedinhas voltem para mim. Aí não volta. Se fez com a intenção de ganho, perdeu. Quando você faz uma oferta para alguém, você tem que fazer uma oferta verdadeira. E a pessoa faz o que quiser com aquilo que você deu. A gente não fica olhando? Eu te dei aquela blusa. Outro dia eu dei um sapato para minha filha. Eu falei, você não pôs ainda o sapato que eu te dei? Coitada. Eu falei, não, eu pus, mãe, só que a senhora não estava comigo. Aí ela veio outro dia com o sapato. Dia das Mães ela veio com o sapato. Olha. Que vergonha, não é? A minha superior, ela tem um livro muito bonito que chama Para uma Pessoa Bonita. E ela conta um dos episódios, são várias histórias, um dos episódios que ela conta é que ela tinha uma grande amiga que gostava muito de fazer dobradeiras de papel. Isso é muito comum no Japão, né? Ela era especializada em fazer papinhos de papel que vira bichinho, que vira passarinho, que vira carrinho, maravilhoso. E essa moça, ela ia viajar e disse assim para ela, me traga papéis para eu fazer dobradura. Isso no Japão é muito comum, mas no país que ela foi, era um país da Ásia, não lembro se era
Tailândia, não foi? Ela teve muita dificuldade em comprar papel colorido, papel de dobradura, mas andou, pediu, foi difícil, e finalmente achou alguma coisa que podia ser adequado para as dobraduras. E trouxe, encontrou a amiga toda contente, falou assim, olha, eu trouxe os papéis que você pediu. Eu disse, que bom, eu vou dar para minha prima. E ela, na hora, viu que ela ficou muito brava. E como dizer, mas como? E aí ela se percebeu, eu não dou de verdade. Se eu dou alguma coisa para alguém, eu dei. E essa pessoa faça o que quiser com isto. Por que eu quero controlar o papel que eu dei para ela? Ela me pediu, eu trouxe e dei. Aí eu fico olhando se vai usar do jeito que eu queria que usasse. Fazemos isso. Nos libertarmos disso é sabedoria. Quando a gente fala sem apego e sem aversão, é isso. Libertar-se das nossas amarras. Não é os outros que nos amarram, é a gente mesmo. Se eu dou uma coisa, é dado. Use como quiser. Quer dar para o vizinho, para o primo, quer pisar em cima, paciência, o que vai fazer? Né? E às vezes não é mais gostoso você dar um presente que receber? Receber é gostosinho também, mas você pensou naquela pessoa, né? Eu vou dar um presente para ele. Aí eu vou ficar pensando, o que será que ele gosta? Vou dar uma camiseta do templo, mas eu vou mudar para pequenininho. Eu posso pegar o meu templo, ele é um homem grande, e eu pegar e vou dar uma camiseta do tamanho da minha netinha, que é um esqueleto. Olha, para você, use, ele vai falar, só se for não dar a pontinha do dedo, né? O que ele vai fazer? Ele vai dar para uma criança. Ele vai dizer, que bom, muito obrigada, vou dar para o meu filho, para o meu sobrinho. Muito obrigada. Não vai dizer, não quero porque não me serve. Não, que bom, muito obrigada, vou dar para alguém que possa usar. Porque ela me deu uma coisa que não me serve. Isso é outra expressão que se fala no budismo, quando alguém vem e ofende você. Tem gente que ofende, não ofende? Elas sabem direitinho, vai lá e pá! Parece acupuntura, né? Vai no pontinho certo daquilo que ofende, que magoa, né? Aí você pensar assim, nossa, isso não me serve, né? Eu não sou isto que essa pessoa está falando. Está me achando uma coisa que eu não sou. Que interessante, não me conhece. Eu não soube me explicar e me mostrar bem. Então eu vou tentar de novo. Ou quem sabe, eu posso olhar e pensar, será que eu sou assim também? E se eu sou assim e não acho isso positivo, eu vou ter que olhar para mim mesma e tentar corrigir esse erro. Corrigir isso. Esses dias eu fui para Porto Alegre para fazer uma palestra em Caxias do Sul. E eu estava no aeroporto, desci Caxias, um trânsito danado, sexta-feira, chovendo. Então eu resolvi tomar um lanchezinho no aeroporto. Quando eu acabei de tomar o lanche, o que é que eu vejo andando assim? A Glaucia Hoffmann. Você é meio parecidinha com ela, sabe? Você é por isso que eu lembrei. Tem um cabelinho assim, não, ela atrás de você, olha para você, viu lá. Não é parecida? Eu olhei, e uma bonita, né? Eu vi aquela moça bonita, anda com o narizinho em pé assim, e ela anda toda fortinha, sabe? E eu falei para ela, ai, que prazer de conhecer, eu gosto do que você se manifesta, né? Uma mulher que se manifesta, uma senadora que se manifesta publicamente. Eu falei, eu gosto de você. E ela passou. Daí a pouco um homem virou para mim e disse, você gosta dela? Ficou bravo comigo. Eu falei, gosto e pronto. Eu não posso gostar dela. Não significa que eu sou do PT, que eu tô... Não, eu gosto dessa mulher. Eu sou uma mulher inteligente, bonita, que fala o que ela pensa, que é difícil isso, né? Num Senado, que é uma coisa muito difícil, ela se manifesta com elegância, não fala palavrão, não é grosseira. A última coisa que ela estava falando é assim, quanto que nós ganhamos senadores? Vocês acham que está certo? Eu gostei. Achei essa fala muito boa, né? Eu falei assim, eu sei quanto vocês ganham porque eu ganho a mesma coisa. E acho que a gente ganha muito. Então eu achei essa fala muito interessante, muito coerente, né? Então tem coisas que eu gosto de ouvir, eu vejo a pessoa dizer que bom que você existe. Às vezes as pessoas falam isso para mim. Nossa, monja, a senhora tem me ajudado tanto. E eu quero dizer, não sou eu que ajudo. O que eu falo são ensinamentos de Buda. São ensinamentos que eu encontrei, olha, quando eu tinha 30 anos de idade. Eu estou com 70, 40 anos atrás,
eu ouvi esses ensinamentos e achei eles maravilhosos. Com 36 anos eu resolvi, aliás foi com 28 que eu comecei a praticar, com 36 anos eu resolvi que ia ser monja. Eu falei, o que resta da minha vida, eu quero me dedicar a essa tradição, porque ela é de libertação. Ela nos torna seres livres. Livres de amarras, de apegos, de aversões. De poder circular no mundo com liberdade. De ter uma opinião agora e mudar de opinião daqui a pouco e está tudo bem. Não é que Maria vai com as outras o tempo todo. Não, você reflete, pensa, observa em profundidade e se manifesta. E ser livre para isso. Sabe? Poder dizer o que você pensa. Com alegria, não para forçar os outros. Eu penso assim. Meu professor, ele era um ser extraordinário também. Um professor que eu tive no Japão. E ele, quando ele falava com a pessoa, arguía com alguém até um certo limite. Quando via que a pessoa não mudava de opinião, ele dizia, que interessante. Essa maneira de pensar também existe. Acabou. Não preciso convencer o outro. O outro está convencido que ele tem a verdade e pensa assim. Você quer mostrar um outro ponto de vista, o outro não quer aceitar? Tá bem, fica com o seu ponto de vista. Continua sendo... Eu vi um filme esses dias, chama assim, Um Homem Chamado Ove. É um filme sueco. Está no Now. Propaganda do Now. E um homem chamado Ove. Eu recomendo que vocês assistam, porque é muito interessante. O homem era muito bravo, ranzinza, controlador de tudo, né? Mas o filme, ao mesmo tempo, é tão pueril, é tão singelo, de uma amorosidade tão terna, de um respeito tão grande à mulher que ele encontra e que ele ama, que é um poema. Um poema. E no começo você pensa que é um filme de um neurastênico, bravo, chato, mas conforme você vai vendo, mesmo aquela pessoa que parece às vezes neurastênica, chata, brava, insuportável, que pensa diferente de você, é um ser maravilhoso. Ele tinha um grande amigo, só que o amigo dele tinha um Volvo. Ele tinha um carro chamado Saab, que são inimigos, os carros, as empresas. Então ele deixou de ser amigo do amigo, porque o carro que o amigo... É que nem assim, eu tenho um iPhone, eu tenho um Samsung. Então você não é meu amigo se você não tiver ou o Samsung ou o iPhone que eu tenho. Não fazemos isso? É bobagem, gente. Isso é superficial. Existe uma coisa mais profunda em nós, que não é a roupa que eu uso, não é o cabelo que eu uso, nem o aparelho que eu uso, mas o ser humano que você pode encontrar e olhar em profundidade, e olhar de verdade, e reconhecer semelhante a você. Único, mas semelhante. E a gente vai encontrando olhares que somam aos nossos olhares, num propósito de querer o bem, e o bem para o maior número de seres. E se questionar e falar com pessoas que você conhece e confia, será que isto realmente é o bem para todos os seres? Será que isso que eu penso agora, com os valores e as condições limitadas do meu conhecimento agora, é realmente o melhor para todos nós? Nos Estados Unidos teve uma época que era proibida a caça ao veado. Eles gostam de caçar, né? Todo mundo armado e tal. Então eles iam caçar viadinho. Viadinho não é gente, né? Viadinho, bichinho. Proibida a caça ao veado. Então ninguém mais matou veado. De repente tinha tanto viadinho que estava acabando com as árvores, porque eles coçam nas árvores assim, né? Para coçar o chifrinho. Estava matando toda a vegetação. Aberta a caça ao veado. A gente não quer matar bichinho, né? Mas também não pode deixar proliferar demais, né? Porque aí você tem que fazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio natural que nós, também como seres naturais, acabamos interferindo na natureza e às vezes quando a gente não sabe interferir de forma adequada e nem tem visão de longo alcance, faz bobagem. E aí o que acontece? Sofre a consequência. O ar fica poluído, as águas ficam poluídas,
os alimentos, os bichinhos, e nós ficamos doentinhos. E a condição de vida para nós, nossa espécie, vai deteriorando. E você pode dizer, eu não tenho nada com isso. Eu digo, você tem tudo a ver com isso. Então, observe um pouco o que você faz, como você caminha, onde você seleciona seu lixo, como que você seleciona aquilo que não é lixo, mas aquilo que você não precisa. Se você separa orgânico de não orgânico, são coisas pequenas. Se sai da sala, apaga a luz. Detalhes pequenos na sua vida. Se cada um de nós fizer um pouquinho, de desenvolver essa consciência, nós vamos estar espalhando isso em todas as direções. Claro que a falta, muitas vezes, de água, como já nós tivemos, não era do nosso banho em casa. Era muito mais das indústrias e da engenharia civil, da construção civil, que usa muito mais água que qualquer banho do ser humano. Mesmo se você ficasse 1 hora tomando banho com a torneira aberta. Mas na hora que você pensa, eu estou compartilhando, estou evitando tomar um banho mais longo, porque eu quero fazer o bem para mais pessoas, que mais pessoas possam tomar banho, este pensamento em si já te faz bem, já nos alimenta de alguma coisa boa. Então a minha sugestão é que vocês durante esta semana pensem um pouquinho, observem a você mesmo. Em vez de observar tanto aquele que rouba, aquele que não rouba, essa é a voz desse, a voz daquele. Tem pessoas especializadas cuidando disso, não tem? E se esses especializados cuidando disso também são tratantes, não fiquem na tratoria deles. Nós vamos ficar na nossa. A gente faz um compromisso da ética, da fala correta, do pensamento correto e da ação correta. Que nossos gestos sejam de acolhida, de respeito, não de raiva, de jogar as coisas longe, mas de tratar tudo com certo respeito e dignidade. A vassoura, não deixa a vassoura com a pelo para baixo, ela fica torta. Põe o cabo para baixo, ou pendura a vassoura, ela vai viver mais longo. O pano de chão, não esfrega demais que ele rasga, não esfrega de menos que ele fica sujo. Torce o tanto certo, com ele estendido bonitinho para secar. Às vezes você põe a sua blusa, a sua camisa bonitinho, põe coitadinho. Eu tenho 2 brinquedos agora que eu trouxe para o meu netinho, meu bisneto. Ele está viajando, está dentro do meu armário. Eu fiquei com tanta pena do bichinho esses dias, um carneirinho. O carneirinho estava tortinho, eu preciso brincar com o carneirinho. Brinquedo, eu tinha até Toy Story. Brinquedo, a gente tem que brincar com o brinquedo. Roupa, a gente tem que usar. A roupa que não usa, passa adiante. Minimizar. Agora tem um caminho minimalista, né? Minimalista. Menos é mais. Isso o budismo já falava há anos no Japão. Uma sala de cerimônia de chá, geralmente tem uma flor. Não um buquê de flores, uma flor, para que você aprecie melhor. Um quadro na parede, em vez de uma parede cheia de quadros, para você apreciar melhor. A gente pode ter poucas roupas, não tantas. Se você gosta, vai comprando, vai dando para os outros, para os seus amigos, para usar a roupa que você gosta. Que bom gosto, né? Senão você fica com aquela roupa no armário, né? Há uns dias eu tive que fazer isso, eu engordei muito. Na esperança de emagrecer, não emagreci. Agora estou dando as roupas. É tudo roupa de monge, assim, então estou dando para os monjinhos. Não é? O armário fica mais alegre, respira melhor, e eu também. Né? A gente presta um pouco atenção nisso. Às vezes carregamos mais do que precisamos. Não só de coisas materiais físicas, de pensamentos, de ideias, de conceitos, né? De muita intelectualização. Intelectualização é maravilhoso, filosofar é extraordinário, mas se você não puser isso em prática na sua vida, é só mais bagunça para a sua mente.
Então comece a utilizar aquilo que você acredita. Seja o que você acredita. Manifeste-se no seu dia a dia. Com respeito à vida, que é a sua vida e que é a vida de todos. Era isso que eu queria partilhar um pouquinho com vocês. Eu tenho um ótimo fim de noite, grandes esperanças para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso Brasil tão bonito, tão lindo, tão vasto, tão imenso, com pessoas maravilhosas. Encontrei indígenas lindos, lindos, lindos lá no Amazonas. Pessoas que estão fazendo uma música maravilhosa que chama Demarcação Já. Vocês já ouviram isso? É lindo. Temos que demarcar a terra dos indígenas. A Betânia, o Chico César, ele que fez a música. Vale a pena ouvir isso. Pessoas que estão falando do nosso povo nativo, que não seja abandonado, que seja cuidado. Vamos chamar atenção para aquilo que tem que ser chamado atenção. Vamos lembrar de uns para os outros, de alguém que fez uma coisa boa, de um pôr do sol bonito, de uma criança que brinca, de um bichinho que é bom para nós, e nos alimentar de coisas boas. Essas coisas que não são tão boas, a gente pensar, vai ter eleição, a gente vai poder votar um dia, que a gente tenha discernimento correto para escolher pessoas que possam nos representar de forma adequada. Mas não ter raiva de ninguém, não ter ódio de ninguém, pelo contrário, aqueles que estão falhando, que estão errando, merecem a nossa compaixão. São frutos de uma sociedade, de uma era que é violenta. E que nós possamos criar uma era não violenta, de respeito e de cooperação. Que não é competição, é cooperação. Conheci em Florianópolis, me convidaram para um congresso de cooperação, conheci em Florianópolis um senhor que veio de Ottawa, no Canadá, que criou os primeiros jogos cooperativos, que não tem um ganha, outro perde. Que é a frase que o Leonardo Boff fala o tempo todo. Ou ganhamos todos, ou perdemos todos. E a gente tem que mudar a egrégora do pensamento. Não é eu ganho, os outros perdem, meu partido, outro partido. Isso aí, é do passado. Está surgindo uma nova consciência, que é o nós. Ou ganhamos todos, ou perdemos todos. E vamos fazer que nós todos, humanos, possamos continuar vivendo bem nesse planeta. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho